Muito bom dia! Mais uma oportunidade que Deus nos concede pela sua grande e infinita misericórdia. E como vocês estão? Como é bom ter a sua companhia, como é bom ter você conosco com este programa Fé com Café. Que precioso, né? Você pode compartilhar o link desse programa. É importante também você deixar o seu like. E volto a repetir, porque isto é muito importante. A sua companhia é para nós de extrema importância. E vamos aproveitar para poder juntos espalharmos a palavra de Deus. O Evangelho. O nosso propósito e proposta com esse programa Fé com Café é levar o Evangelho. O Evangelho não da maneira como nós a entendemos ou temos a concepção, mas levar o Evangelho conforme nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras. Como disse Martinho Lutero, o reformador do século XVI, sola Scriptura, somente a Escritura, porque é daqui que emana o Evangelho da salvação, por meio da graça de Cristo Jesus. Espero que você entenda isto, compreenda isto, e acima de tudo, nós precisamos que o Espírito de Deus, ele traga a revelação aos nossos corações. Então, independente de onde você estiver e o que estiver já fazendo, realizando, se você está se preparando para sair, se está se levantando, se já está tomando o seu café ou está a caminho da empresa, do trabalho, do emprego, se você já chegou no emprego e você está tendo a oportunidade de nos acompanhar, de nos assistir, é muito bom a sua companhia. E hoje, nesta manhã, mais esta oportunidade que Deus nos concede, nós queremos tratar do seguinte tema. É um tema muito importante dentro do Evangelho. O tema é: o que eu tenho a ver com a cruz e a ressurreição de Cristo? E para iniciarmos, eu quero orar com você e depois nós vamos abrir as Escrituras no endereço para tratarmos desse tema. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos porque temos a liberdade de abrirmos a tua palavra e que o teu Santo Espírito venha nos inspirar e venha revelar a pessoa de Cristo Jesus. Venha abençoar este que está agora nos ouvindo, nos assistindo. Venha abençoar a família, venha abençoar o trabalho, venha abençoar a profissão. Venha abençoar também, ó Pai, aqueles que estão empenhados, que estão dedicados para que este programa prossiga, avance e cumpra o seu propósito de levar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pois é no nome dele que oramos e agradecemos a Ti. Amém. O texto para a base do nosso tema, o que eu tenho a ver com a cruz e a ressurreição de Cristo, se encontra, se você puder abrir a sua Bíblia,
ou apenas ouvir, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 24. Nós encontramos assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Esta versão que eu estou lendo aqui para vocês é a Nova Almeida atualizada. E vejamos aqui os pontos importantes para a gente poder entender, compreender o que eu e você, de fato, temos a ver com a cruz e a ressurreição de Cristo. Nós estamos na antivéspera da Sexta-feira da Paixão. E sabemos que o nosso país, por ser a maioria de berço cristão, né, que se diz cristã, então traz uma tradição e que nós precisamos entender que não pode ser apenas um cenário, nós não podemos entender a paixão de Cristo simplesmente como um teatro, nós não podemos entender a paixão de Cristo somente como um ritual, uma liturgia, algo nesse sentido, e onde as pessoas param para poder lembrar até mesmo do que foi a obra e o sacrifício de Cristo. Então, não é apenas uma data, a Sexta-feira da Paixão, feriado nacional, como também em outros países, né, vários países. Então, não é apenas uma tradição, não podemos entender isso como uma tradição. Nós temos que olhar para a Bíblia, para entendermos o que eu e você, qual é o nosso papel, o que ocorreu, né? O que eu e você tem a ver, né, com a cruz e a ressurreição de Cristo. Então, de acordo com esse versículo que acabamos de ler, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, de uma maneira muito simples e categoricamente, ele colocou: carregando ele mesmo em seu corpo. Está se falando aqui, está se referindo, o apóstolo Pedro está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Para entendermos qual foi o nosso papel com Cristo na sua morte de cruz e ressurreição, nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isto. Porque não pode haver ou não haveria ressurreição sem cruz. Não haveria ressurreição sem morte. Antes da ressurreição, vem a cruz, vem a morte de Cristo. E a palavra aqui, então, nos ensina claramente e de uma maneira muito límpida e pura, carregando ele mesmo em seu corpo. Jesus carregou em seu corpo. Ou seja, não foi uma outra pessoa quem fez esse papel, não foi anjo, não foi nenhum outro ser celestial, mas foi o próprio Filho de Deus que carregou em seu corpo. Em seu corpo. Ou seja, Deus colocou os seus pés aqui na terra. O Deus que criou todas as coisas que eu e você podemos ver e ficamos
assombrados e admirados, o Deus que criou este universo, ele pisou nessa terra. Ele veio habitar no nosso meio. Ele veio habitar entre nós. Então isso daqui é maravilhoso, porque foi algo real. Ele carregou em seu corpo. Então ele veio em forma de corpo. Ele veio com a matéria que nós temos, que nós possuímos. O Filho de Deus pisou nesta terra como um de nós. Porém, o Filho de Deus não tinha pecado. Ele não tinha a natureza de pecado como todos os homens possuem, porque somos herança de Adão e, portanto, herdamos também o pecado de Adão. Mas o Filho de Deus veio a este mundo para assumir uma condição que era nossa, para assumir um pecado que era meu e que era teu. Porque ele continuou dizendo, olha, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, naquela cruz, em seu corpo, ele estava carregando os nossos pecados. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era tua. Quem havia cometido pecados e delitos foram nós, não foi Jesus. Aquela cruz, quem devia nela padecer era eu e você. Nós é que deveríamos morrer. Nós é que deveríamos padecer, e não o Filho de Deus. Mas ele, por causa da sua graça e do seu amor para conosco, ele assumiu sobre o seu corpo, carregando naquele madeiro os nossos pecados. Os nossos pecados. Ou seja, ele trocou de posição conosco. Ele assumiu o que era nosso. Ele assumiu o que era nosso. Ou seja, ele assumiu a dívida que era nossa. Ele assumiu os débitos que eram nossos. Ele assumiu os nossos delitos. Ele assumiu toda a nossa natureza perversa e pecaminosa no seu corpo. Aí eu pergunto para você, você sabia disso? Que quando Jesus, ele assumiu aquela cruz no seu próprio corpo, ele estava ali levando os seus pecados e os meus pecados. Os pecados de toda a humanidade, de todos os homens. Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou o que era nosso, os nossos pecados. E é bem aqui nítido o que o apóstolo Pedro está dizendo, que ele carregou em seu corpo. Em seu corpo. Jesus, no seu próprio corpo, ele estava recebendo os nossos pecados. Os nossos pecados. Isto quer dizer que, quando Jesus foi para aquela cruz, ele nos levou também para aquela cruz, juntamente com ele. Você sabia disso? Que Jesus, ao ir para a cruz, ele estava levando você também com ele para aquela cruz? Para morrer com ele. Este era o propósito de Deus, ao enviar o seu Filho para assumir os nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, era para nos incluir na sua morte. Então é o primeiro ponto deste episódio. Nós temos a ver, o que temos a ver com a cruz de Cristo? É que nós fomos ali incluídos.
é que nós fomos com ele crucificados. Aquela cruz foi uma cruz conjunta, uma cruz coletiva. Jesus morrendo por mim, mas, ao mesmo tempo, nos levando a morrer com ele. E isto daqui é a pedra, podemos dizer, fundamental do Evangelho. Porque ele veio exatamente para isto. Ele veio para morrer, mas morrer por mim, mas ao mesmo tempo para levar-nos a morrer juntamente com ele, naquela cruz. Então, quando ele ali estendeu os braços, com os braços abertos, crucificado, ele estava nos recebendo. Ele estava nos recebendo. Este é o primeiro ponto, como eu disse, a pedra fundamental do Evangelho da graça de Deus. Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos sem vida, e o Filho de Deus veio para entregar a sua vida por nós. Olha que coisa preciosa, você receber esse presente de Deus quando enviou, quando embalou com todo o amor o seu Filho para vir morrer por nós. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós morreríamos eternamente. Nós teríamos uma morte eterna. Mas porque ele veio, através da sua cruz e ressurreição, para nos conceder vida eterna. Então esse é o primeiro ponto que eu quero aqui levantar com você. É o primeiro ponto da nossa reflexão, que Jesus nos levou a morrer com ele. Pense nisto. Venha refletir sobre isto, porque vários outros textos da palavra vai afirmar isto. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta, a carta das cartas, né? Que é a carta aos Romanos, ele disse, olha, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para não mais servirmos ao pecado como escravos. Nós somos com ele crucificados. Paulo também disse aos Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. E essa deve ser a tua, a minha e a experiência de todos nós. Nós fomos com Cristo crucificados. Agora vem a segunda parte que eu quero lhes dizer. Se nós fomos com ele crucificados, então também nós fomos com ele ressuscitados. Lembre-se, o nosso tema é o que eu tenho a ver com a cruz e a ressurreição de Cristo. Nós estamos ou fomos conectados a esses dois eventos, os dois eventos mais extraordinários deste universo. A nossa morte com Cristo, naquela cruz, e também a nossa ressurreição com ele. E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, o versículo 6, ele vai dizer isto. Eu posso ler até mesmo o versículo 5, Efésios 2, 5 e o 6. Ele dizendo, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Aquele que assumiu os nossos pecados, aquele que nos incluiu em sua morte, aquele que padeceu pelos meus pecados, aquele que sofreu por causa de mim e de você,
aquele que a sua vida foi tirada dentre nós, por causa das nossas transgressões, ainda que voluntariamente ele a entregou, mas foi por mãos de perversos, de pecadores, que ele foi crucificado. E ali estava cumprindo o propósito de Deus. Sim, ele estava morrendo por nós, para nos fazer morrer com ele. Que milagre maravilhoso! Que eu e você hoje podemos ter essa experiência, podemos experimentar. Isso deve ser a tua experiência, não uma experiência religiosa, não bater no peito e dizer, eu sou batista há 50 anos, eu sou presbiteriano há 50 anos, eu sou católico há 50 anos, eu sou isto ou aquilo, faz tanto tempo. Mas isto, se não tiver a experiência da morte com Cristo e ressurreição, para nada vale. Para nada vale. E isto é muito sério, porque você tem tudo a ver, e eu também, com a cruz e a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, sabe para quê? Para ser a minha e a tua vida. Agora ele é a nossa vida. Agora nós podemos dizer, afirmar a segunda parte da teologia paulina, que diz, e logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Veja se a tua experiência está sustentada por esta palavra. Porque se não estiver sustentada por esta palavra, eu digo para você o seguinte, abra bem os seus ouvidos. Eu digo o seguinte, hoje é o dia para que você venha pedir a Deus para que através do seu Santo Espírito ele venha revelar esta palavra de Cristo no seu coração. Hoje é o dia. Hoje é o dia para você não mais ficar em dúvida, para você não mais ficar apenas dentro de uma tradição, para você não ficar mais dentro da religião, mas para você de fato experimentar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque eu e você temos tudo a ver com a cruz e a ressurreição de Cristo. A paixão de Cristo nos ensina, nos mostra e é um testemunho para toda a eternidade que Deus, através de Jesus, foi muito, mas muito longe para poder nos salvar. Isto é o significado, porque ele veio, morreu e ressuscitou. Pense sobre isto, venha meditar sobre isto, venha refletir sobre isto, porque isto vai fazer toda a diferença na sua alma, no seu coração e para a sua vida. Se você desejar nos fazer uma visita, se você desejar nos conhecer, você que é daqui da cidade de Ribeirão Preto, você é o nosso convidado. Nós estamos ali instalados, a igreja Importa Renascer, na rua Princesa Isabel, número 605, Campos Elíseos. Aos domingos, às 9 da manhã, que é a escola bíblica dominical, e também o culto de celebração, no período da noite, às 19 horas. Será um grande prazer receber você, te conhecer, conhecer sua família,
conhecer seus amigos, aqueles que você também desejar levar até esse local. Será uma grande alegria para nós. E para encerrar este momento, eu gostaria de orar com você. Orarmos juntos, pedindo para que o Deus de toda graça, o Deus de todo amor, o Deus que veio e foi muito longe para nos alcançar, Jesus Cristo, seja plenamente revelado pelo Espírito Santo e manifestado em nossa vida. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo teu Filho Jesus. Não há paixão maior do que a que ele expressou e manifestou quando veio a este mundo por nós. Não há amor maior. Não há entrega maior. E não há melhor presente do que este, que um homem e uma mulher pode receber, que é o teu Filho Jesus. Aquele que entregou a sua vida por nós, assumiu a nossa morte, assumiu a minha cruz, mas na sua morte com ele me fez morrer e ressuscitou para ser a minha vida, a vida de todo aquele que crê. Nós te agradecemos, ó Deus, te bendizemos, hoje e para todo sempre. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os que nos acompanham, abençoa, ó Pai, aqueles que estão compartilhando este programa, aqueles que estão abençoando este programa e o quanto esse programa também tem sido abençoador para tantas pessoas. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse estúdio 016 que tem, ó Pai, proporcionado este programa. E as pessoas que colaboram e que trabalham, Senhor, com diligência para isto. Nós te agradecemos, te louvamos, hoje e para todo sempre. Amém. Eu desejo a você um restinho, de semana abençoado e que Deus nos conceda mais uma oportunidade para que em breve possamos estar juntos novamente. Deus abençoe você e a sua casa também. Um forte abraço.